Bom dia, pessoal. Bom dia você que está entrando aí, né, na live. Bom dia você que acordou. Estou de rosa de propósito. Estamos no Outubro Rosa. Seja bem-vindo, mês de outubro. Seja bem-vindo o tema Outubro Rosa. Eu gosto demais. Todo ano Mova-se faz uma ação Outubro Rosa. Todo ano o Mova-se faz um trabalho de conscientização sobre nós mulheres nos cuidarmos, nos policiarmos, fazermos o exame de toque na mama, né? Isso é valorização de si mesma, o amor a si mesma, o cuidado, o zelo. Todo ano nós fazemos esse trajeto de cuidar das pessoas, principalmente das mulheres em seus estados emocionais, através das dificuldades que elas enfrentam quando descobrem que estão com CA, né? Com câncer de mama. E aí a gente muitas vezes não quer nem falar o nome da doença, mas é necessário para que haja uma conscientização, para que as mulheres entendam que precisam se cuidar, fazer prevenção, ir no médico periodicamente e começar o tratamento cedo, assim que descobre a doença, para que ela consiga alcançar a sua cura. Muitos testemunhos de mulheres que venceram a enfermidade do câncer de mama e que hoje estão muito bem, vivendo suas vidas com normalidade, vivendo suas vidas de uma forma em que elas conseguem se adaptar à nova forma do seu corpo, né? Colocar prótese, viver uma nova vida mais consciente, com mais presença de médicos, né? Porque nós costumamos ficar empurrando para a barriga. Vamos empurrando, quando der eu vou. Hoje não deu tempo. Que isso serve para mim também, né? Hoje não deu tempo, amanhã eu vou. Você fica pedindo um favor para alguém marcar uma consulta e aí a pessoa não vai, vai você. Minha mãe dizia que quem quer vai, não manda, né? Quem quer vai, não manda. Então que você comece a se cuidar, comece a se tratar a partir da sua mente, que nós colocamos tabus, nós colocamos empecilhos para estarmos cuidando do nosso bem-estar. Nós damos desculpas para ficar adiando esse cuidado. E não adie nem a sua saúde, nem solução de problema, não adie. Cuide do seu corpo. Nós cristãos dizemos que ele é templo do Espírito Santo, a morada de Deus. Então cuide. Ontem eu estava aqui brincando com os meus netos, correndo de um lado para o outro. Corri tanto, foi a melhor ginástica que eu já fiz, em meio a risadarias, a muita alegria. Aí brigavam, a vovó ia lá. Então a vida, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, ela foi feita para isso mesmo, para você viver. Aí você quer ficar entranhado, entanguido, cheio de um besterol que você tirou não sei de onde, e aí você esquece que o nosso Deus é poderoso, que te deu vida abundante, vida plena, para você viver em novidade. E você tá aí, meu amigo, acorda para a vida. Acorda, Alice. Acorda, Maria, Joana, Paula, Francisca, Josefina, Andréia. Acorda, menina. Edna, Patrícia. Acorda. Em meio às nossas muitas dores, tem linhas de alegria que podem mudar completamente o sentido da nossa vida. E aí o tema de hoje, aliás, eu quero começar falando de um negócio que eu ouvi hoje de manhã, cedinho no noticiário, que me chamou. Que noticiário, Cecília? Noticiário não. Estava vendo uns vídeos na internet, até já postei para algumas irmãs da igreja assistirem. É um assunto que as nossas crianças, de vez em quando, que os psicólogos chamam de amiguinho oculto, né? Um amiguinho que ele tem lá, que ele conversa com ele. E aí uma irmã compartilhando uma experiência do filho, que ele ficava falando sozinho, e ela perguntou: meu filho, o que você está conversando, né? E aí ele falou,
um amiguinho oculto, e ele aparece, ele tá rindo de mim, e ele tá mandando eu fazer umas coisas. E aí a mãe começou a perguntar pro filho o que era que ele estava mandando ele fazer. E aí ele disse: não, ele tá com a capa do Batman, uma capa preta, e ele tá mandando eu pular, que ele me segura lá embaixo, né, do apartamento. Ele tá mandando eu pular do apartamento, que ele me segura lá embaixo. E aí a mãe começou a orar e a repreender, e ela entendeu que o filho tinha um dom de visão, e ele estava tendo aquela visão. E ela começou a orar, e ele dizia pro espírito lá que ele estava vendo: para de rir de mim, para de mangar de mim. E aí a mãe sempre perguntava, e ele foi contando as histórias deste amiguinho, né, que ele estava vendo. E aí a mãe discerniu que era realmente espíritos, né, demoníacos que estavam ali cercando aquela criança, e por falta de maturidade, discernimento, as crianças não têm como enfrentar isso sozinhos. Então, oriente seus filhos que, se isso acontecer, eles te contem, para que nós, os pais, possamos tomar as devidas providências, orar, jejuar, começar a conversar, fazer culto em casa, conversar com seus filhos. As questões espirituais não podem ser deixadas de lado. Também eu estava meditando na palavra de Deus sobre descer a casa do oleiro. Também me lembrei de adultos que se acham a última cocada do deserto. Eu sou espiritual, eu sou cheio do poder, nada de ruim me acontece, eu sou autossuficiente, eu já sei guerrear. Você pensa que eu não oro? Você pensa que eu não leio a Bíblia? Você pensa que isso? Você sabe tudo? Não, eu sei também. Deixa eu só te esclarecer aqui uma coisa. Você pode saber de tudo. Você pode orar todo dia. Você pode ler a palavra todo dia. Você pode ir para todos os cultos em todas as igrejas em volta da tua casa. Mas se você não tiver o Espírito Santo, não for uma pessoa com coração contrito e quebrantado, não for uma pessoa humilde, que se lembre que necessita da ajuda das pessoas em sua volta, de nada vai valer todo o teu conhecimento. Se você não tiver amor, se você não tiver disposição para ajudar as pessoas, com palavras, porque às vezes palavra vale mais do que dinheiro, com oração, com visita, sabe? Meu marido leu aquele texto eu acho que é do Francisco de Assis, né? Que: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Isso ficou no meu coração, que eu console mais do que eu seja consolado, que eu compreenda mais do que eu seja compreendido, que eu ame mais do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E aí, meditando nesse texto, né, tão lindo, tão tremendo, porque porque eu sou crente, eu não posso ler mais nada de ninguém. A própria Bíblia diz que a gente absorva aquilo que é bom, aquilo que vai fazer diferença, aquilo que vai me edificar, que a gente absorva aquilo que vai construir e joga fora o lixo. Mas a gente costuma guardar o lixo e jogar fora. A gente é tão crítico que a gente engole tanta porcaria, tanto lixo, tanta coisa que não vai edificar em nada, e aí fica se pegando com mosquito, sabe? Mosquitinho. E aí impede a gente de crescer, de evoluir, de estar diante de um Deus face to face, face a face, conversando com esse Deus que é tão tremendo, tão grande, absoluto, soberano, que traz o sobrenatural, a sua glória, para que nós possamos experimentar, viver em comunhão com Deus e viver bem melhor do que o que nós costumamos viver sem a presença dele. Eita Deus da glória! Se você tem um coração arrogante, orgulhoso, prepotente, vaidoso, vai ser difícil ter comunhão com Deus enquanto você não se dobrar, não se humilhar, não descer à casa do oleiro. E aí tá aqui o texto de hoje. Eita Deus da glória!
onde nós vamos falar sobre esse encontro, eita Deus, na casa do oleiro. Eu tinha aqui aberto, mas eu vou de Bíblia hoje. Eu tinha aberto aqui, mas não sei porquê, fechou. Opa, não caia não, meu filho, se mantenha em pé. Eita Deus da glória. Quando o assunto é bom, né? Até aqui que eu caí, porque eu mexi aqui na mesa. Eita, que o Senhor venha falar, venha ministrar ao teu coração. E que nós possamos ter esse encontro com o Senhor tão tremendo, tão maravilhoso. Estou aqui abrindo a palavra de Deus em Jeremias capítulo 18, porque hoje nós vamos descer à casa do oleiro, vou ser breve. Eita, Deus da glória. O Senhor veio a Jeremias com a palavra. No capítulo 18, ele diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele, do mesmo vaso, outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. E eu vou parar aqui, porque esse texto é riquíssimo, riquíssimo. Aqui no início, quando Jeremias tem um encontro, né? Encontro tremendo, maravilhoso. Eita, Deus da glória. Onde se desce a casa do oleiro, né? Jeremias, Deus atribui a você, você não é um João ninguém. Você é alvo do amor de Deus. E aí esse Deus diz para Jeremias: desce à casa do oleiro, e de lá te farei ouvir as minhas palavras. Ele está dando uma ordem, porque ele conhece o vaso, e o vaso estava precisando de reforma. Deus se importa com você. Essa verdade da palavra e da vontade de Deus em te fazer uma obra na sua vida, um vaso novo, com outras formas, de um outro jeito, conforme parece bem aos olhos de Deus. Essa é a vontade de Deus, transformar a sua vida. Aí, lá em Jeremias, Deus diz que ele manda descer, dispõe-te, desce à casa do oleiro. Ou seja, nós precisamos sentir o desejo de descer à casa do oleiro, de ter essa experiência da transformação. Sabe por quê? Porque nem todo mundo quer descer, todo mundo só quer subir. Todo mundo quer subir ao Monte Santo e receber bênção e receber dádiva. Não quer descer. Descer é se humilhar. Descer é reconhecer que precisa de ajuste. Descer é se submeter à vontade de Deus, deixar de ser tão mandão, tão mandona, sabe? E aí você quer julgar as pessoas quando que você está precisando de um consertinho de Deus. E aí diz que ele desce à casa do oleiro. E aí o vaso se quebra nas mãos do oleiro, não se quebrou em qualquer lugar, não. O vaso foi arrebentado, se estragou, quebrou nas mãos do oleiro. Por quê? Porque não estava bom. E aí ele vai e quebra para fazer um novo. E aí, como o vaso que o oleiro fazia de barro se quebrou na mão dele, ele tomou a fazer dele outro vaso, segundo era o desejo do seu coração, com as características que Deus queria colocar em você, com a forma que ele queria te dar, com o conhecimento que ele quer que você tenha para ajudar as pessoas. E aí ele faz uma obra na sua vida. Eu conheço a mim mesma e tantas outras pessoas que eram um vaso de um jeito e o Senhor foi, preparou, moldou para algo que ele queria fazer na vida das pessoas através de você. Eita, ligou aqui a televisão. Deixa a televisão ligada quando você... Eu não. Eu lá quero televisão ligada. E aí, quando Deus faz esse movimento, glória a Deus, na vida das pessoas, elas são transformadas, são edificadas e são movidas a fazer o bem.
Coloca o teu coração, meu amado, minha amada, nas mãos do Senhor. Coloca a tua vida nas mãos do Senhor. Você que está entrando aí, Lucas, Josi, Rosângela, Laine, eita Deus, José, que Deus abençoe a sua vida. Você que está aqui comigo, você seja abençoado de Deus, que o Senhor possa movimentar o teu coração, a tua vida, e que você possa viver e descer à casa do oleiro para ter esse encontro transformador, que vai trazer uma vida nova. E aí ele pergunta: não poderei fazer eu com você, ó casa de Israel? Vocês são barro na minha mão. Deus não tem cesta de lixo, ele não joga nada fora. Ele transforma, ele aproveita aquilo que você tem. Até as coisas ruins ele molda para ficar do jeito que ele quer. E ele vai te usar na obra dele para ganhar vidas. Por acaso não posso eu fazer isso, né? Com aquele povo de coração duro eu posso, porque eu sou Deus. A minha vontade é soberana. Ela prevalece. Aí tá uma história agora, né, do livre-arbítrio e de você tomar as suas decisões. Esqueci o nome que estão dando agora, mas eu quero dizer que tem coisas que você vai decidir, que você vai fazer, porque Deus vai te orientar. A palavra de Deus em Provérbios também diz que ele inclina o coração do rei para onde ele quer, para fazer segundo o querer dele. Ele escolhe, ele cuida, ele gera a vida, ele tira, ele molda, ele faz o que ele quer, porque ele é Deus, ele é soberano. Aleluia. E aí o profeta Jeremias traz questionamentos, e um deles é: por que que tantas coisas acontecem? Tantos desencontros, muitas vezes morte, lágrimas. Eu estava ouvindo as pessoas falarem: por que está acontecendo tanta coisa e Deus não interfere? E situações as mais terríveis. Mas aí ele diz assim: Jeremias, eu vou falar com você. O modo, muitas vezes, pelo qual Deus nos fala não é simplesmente por um som audível. Ele nos fala também mostrando algo, nos fazendo enxergar o que precisa ser mudado. E aí ele mostra. Agora, quem vai decidir? Isso não tem nada a ver com a escolha entre o bem e o mal. São as minhas escolhas pessoais. E pode até, deixa eu desmanchar aqui o que eu disse. Olha, o que você escolhe pode fazer mal e pode fazer bem. Mas Deus, ele é tão tremendo que ele vai te inclinar sempre para o bem. Às vezes nós somos tão teimosos que nós estamos vendo a saída, mas nós não queremos a saída que Deus está apontando. O modo, muitas vezes, por qual Deus nos fala, não é só a minha voz no teu pé de ouvido, não. Ele também fala nos mostrando em atitudes de pessoas em nossa volta, em palavras de pessoas que você nunca viu, numa conversa dentro do ônibus que você está escutando, pode ser a resposta de Deus para o teu problema. E aí ele diz para Jeremias: desça à casa do oleiro. Jeremias obedeceu. E quando chegou lá, viu o oleiro fazendo um trabalho numa roda com argila. Enquanto a roda girava, ele moldava o vaso. Mas de repente, o vaso se quebra nas mãos do oleiro. E ele junta novamente o barro, coloca sobre aquela roda, começa a girar e faz um vaso novo. Assim é você nas mãos de Deus. Talvez você esteja numa situação semelhante. Algumas coisas se quebram, outras estão se quebrando, e você mesmo assim não quer sair da mesmice. Mas não tem jeito. Vai chegar um momento em que você vai ter que ceder. Permita-se, como barro, ser moldado pelo próprio Deus, pelo oleiro. Ele sabe aonde precisa mudar. Ele sabe o que precisa ser consertado. Deus resiste ao soberbo, está lá em Tiago 4,6. Mas dá graça aos humildes. Deus deseja imprimir a sua vontade no vaso novo, com o propósito dele, com o caráter dele,
com as virtudes e os valores e os princípios de um Deus que nos leva além. Leva-me além, oh Deus da glória. Deus deseja trabalhar na sua vida, mas o barro, ele é moldado porque ele é maleável e ele vai lá e vai molhando o barro e vai dando a forma. O Espírito Santo é a água que vai permitindo que você seja moldado. Deus quer trabalhar na minha e na sua vida. Deixe-o imprimir a imagem de Jesus em você, vaso nas mãos do oleiro. Deixe-o vencer as dificuldades por você, aquelas que você diz eu não consigo, Deus consegue. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, e ninguém o arrebatará das minhas mãos, porque eu desejo te modificar para que você seja feliz, te moldar, glória a Deus e aleluia. Esse é o presente de Deus para nós nesta manhã. Que o Senhor possa moldar, tirar o que está podre, botar coisa nova. Quando ele começa a mexer no barro, aparecem assim umas raizinhas, umas pedrinhas, e ele vai tirando, para que o barro também fique puro, limpo, para ser trabalhado. Nas mãos desse oleiro. Meu nariz, gente, não tem jeito. Nas mãos desse oleiro que quer modificar a vida e fazer você uma nova criatura. Deus te abençoe, bom dia, partiu o trabalho. Olha, mulherada, Outubro Rosa, todo mundo fazendo prevenção, procurando os médicos, faça o seu exame de toque, não tenha medo de se tocar, não é pecado, para poder saber se você tem algum carocinho no seu seio e tratar enquanto é cedo a enfermidade. Amém? Deus te abençoe, uma semana de paz, de muito amor, de muita graça de Deus. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Beijo grande.